Fala aí, fiel, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque hoje o assunto é quente. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 e o clima esquentou. Teve golaço, teve raça e teve também emoção. E claro, o craque Neto soltou o verbo nos donos da bola. E a gente vai comentar tudo aqui que rolou nesse clássico para vocês. Os melhores momentos, os bastidores e ainda dar aquele pitaco sobre o Corinthians. Por isso, lembrando, galera, de deixar o inscrito aí para os donos da bola com o craque Neto. E pedimos que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Vamos pro vídeo. E vem Palmeiras tocando para ataque, bola sobre a entrada da área, pancada! Piquerez! Gol! Do Palmeiras! A bola sobra na entrada da grande área, ele ergue a cabeça, vem de perna esquerda, inicia o pé na bola, a bola entra entre a mão do Donelli e a trave, a meia altura. Vem na marcação, Vitor tenta o toque de bola, recolhe o time do Palmeiras, bola girada na boca do gol, vai ser o segundo, bateu na trave, a bola explodiu. Domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras voltou novamente, Emiliano Martínez bateu pro gol. Lindo, 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 lindo! Gol! Do Palmeiras! Ela faz uma curva maravilhosa para fazer um golaço. Fez de melhor e por que o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo contra o Corinthians na Arena Barueri, um lugarzinho difícil de ir. E o Palmeiras jogou muita bola, concordo com você que era para ter sido no mínimo 4-0 pro Palmeiras. O que me chama a atenção disso tudo foi a forma como o Palmeiras jogou, o Abel mudou muito o time, parou aquela loucura de estar cruzando para ninguém, né? Porque tinha o Vitor Roque dentro da área. Por que você acha? Taticamente. Porque o Felipe Anderson veio de uma função diferente, ele tá toca jogando, mais a bola, é um jogador inteligente, que jogou o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Veio o Richard Rios tocando a bola, veio o Facundo também, tocando a bola. Foi um time que trabalhou a bola. Ele tem time para isso, né? Isso, mas quem errava isso era o Abel. Era o Abel, e tanto que era criticado aqui. Quando ele fez aquilo que o time dele pode fazer, a gente está elogiando. Está elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço, mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você está falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa, de falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi, tudo bem, foi, mas já passou, é outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. Você tem que... O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode... Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado porque perdeu um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. É por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão na Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim... Ou é mentira minha? Não, é quando você... É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá para trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado para ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, não perguntou pro passado. Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão. E não foi? Foi, mas você não pode ficar... Foi o melhor time, só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí?
Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora? De 2... Ah, mas só vale um jogo? Não, não tô dizendo que vale. Eu tô falando Mas você tá dizendo! Não, craque, eu tô falando da maneira que foi. Ah, Da maneira que foi. tá certo. O Corinthians não atacou, teve um... O Palmeiras atacou o Corinthians no Paulista nos 2 jogos? Não, não atacou. Então. E o que é que a gente fez aqui? Criticamos o Abel? Claro que a gente criticou. Tá certo. E a gente tá criticando o outro lado Tá agora. bom, então, Rosinei, o que você viu do jogo? O que você enxerga em relação a essa derrota pro Corinthians e a vitória esmagadora do Palmeiras, que é um time para ganhar o brasileiro? Craque, realmente, acho que a grande questão aí do Corinthians é a atitude dos jogadores. Você pode até jogar mal, é normal, faz parte do futebol você jogar mal, ter uma atuação ruim no seu dia, mas assim, a atitude dos atletas que acho que talvez é a grande questão e talvez por isso o pessoal Sabe falando. o que eu vi, Rosinei, disso que você está falando? Sabe quantos cartões tiveram os jogadores do Palmeiras? 6. E mais do Abel, 7 cartões amarelos. Sabe quantas faltas o time do Palmeiras fez dando, mas na bola, no jogo? Porque você é árbitro, né? Você foi árbitro. Pode fazer falta, né? Falta é do jogo. É do jogo, né? Ó, o Palmeiras, pum, no meio campo, pau, pau, pau. O Palmeiras não deixou o Corinthians. E os jogadores do Corinthians entraram achando que ia ser igual. E não foi, no meu ponto de vista. É exatamente isso, a atitude dos atletas dentro de campo, né? Você vê os gols que o Palmeiras faz, lógico, não tem como não falar da questão da qualidade, do posicionamento do Palmeiras, né? A atitude dos jogadores do Palmeiras, a mudança de esquema tático que o Abel implementou na sua equipe, mas assim, a atitude dos jogadores do Corinthians foi muito apática. Muito. Se você olha o gol, né, os 2 gols do Palmeiras, ninguém pressiona o cara Ninguém que dá vai bote. finalizar, entendeu? Ninguém pressiona. Então, Verdade, assim, essa é a grande questão. Aí cai tudo em cima do Matheus Donelli, que eu também Não não é vejo justo. que não é justo e também não foi culpado. Ô, Godoy, qual a ideia do Palmeiras jogando essa bola e tentando algo mais? A entrada do Paulinho também, que jogador que é o Paulinho. Joga muito. Pelo amor de Deus, o moleque joga pra caramba. E qual a ideia? Vitor Roque jogou muito bem. Muito bem. Facundes, melhor jogo. Felipe Anderson, Richard Rios. O time do Piquerez, o craque do jogo para mim. Qual a ideia do Palmeiras ganhando esse jogo e buscar realmente algo melhor? Porque o Palmeiras estava sendo muito criticado por não jogar bem. E jogou muita bola. A motivação para esse jogo que aconteceu era muito maior por parte do Palmeiras do que por parte do Corinthians. A necessidade de ter um desempenho individual melhor, coletivamente se apresentar melhor, era do Palmeiras. E isso foi cumprido. Esse momento que o torcedor palmeirense tanto aguardava aconteceu. O Palmeiras se fazer e ser superior ao adversário de acordo com a qualidade que tem dos seus jogadores. O desempenho esteve lá em cima, é manter a regularidade. Interessante que o Rafael Veiga não jogou e o time teve esse desempenho. Será que é por causa da ausência do Rafael Veiga? Não, é porque nesse momento a necessidade de vencer o adversário era muito maior no Palmeiras do que no Corinthians. É muito constrangedor quando o seu veículo, moto, entra e busca pressão. Dá uma vergonha. Não fala inglês, né? Sobre essa Ele jogada. falou isso aí. Exatamente. Mas eu também estou a bola à frente. La pelota, não sei o quê. A bola, o balão... Mas é um Os caras não craque, cara. entenderam nada, velho. Joga Aí o que ele muita chutou, a bola foi pra fora. É. Aí os caras olharam e falaram, o que foi? Ah, você speak English. Mas é um baita de um jogador inteligente demais, pensa muito à frente dos outros atletas, né? E Pisou realmente... na bola do intervalo, no aquecimento. É, exatamente. É monstro, velho. Exatamente. Mas tava aquecendo e pisou na bola. Ninguém foi lá punir ele. Ninguém foi punir ele lá. Mas é um jogador diferenciado que precisa da volta do Garro para poder, de alguma forma, né, municiar ele mais, ter esse passe de qualidade. Realmente, o Carrillo na partida não foi muito bem, né? E aí, o time do Corinthians... Mal isso também, normal. né, cara? O cara também é duro, o cara jogou bem em todos os jogos. O Palmeiras jogou muita bola, correu muito, mas não é também para isso. O Corinthians, não sei o quê, o Corinthians... não, perdeu o jogo, perdeu para um grande clube, que é o Palmeiras, e que jogou muito melhor. E o Abel foi muito feliz, né, craque? Porque ele preencheu o meio de campo dele ali com muita velocidade. Foi o que o Emiliano Dias fez nos 2 jogos que foi campeão. Exatamente. Marcou muito no meio campo. Marcou o meio de campo do Corinthians, marcou bem o Carrillo, dificultou a saída do Corinthians lá de trás. E aí, quando o Palmeiras tinha a bola, era velocidade.
né? Velocidade, e aí os jogadores do Corinthians, em alguns momentos, muito apáticos para marcar, né? Então, tem que falar. O Palmeiras muito bem do entrou num Palmeiras. ritmo e o Corinthians Exatamente. entrou num ritmo bem abaixo. A Exatamente. volta do Garro pode ser importante em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem alguma informação? Não sei se teve treino hoje, se tem imagem de treino hoje lá. Se o Garro, por exemplo, está preparado para voltar, não sei se está preparado, foi lá para a Espanha, fez aquele trabalho que você vai na beira da estrada, sabe? Você bota o charuto, joga a pipoca para cima, aí vem o frango, aí você tá com uma fome desgraçada, você come só a asa do frango, aí vem o cara e passa uma caminhonete, né, com um monte de gente, você fala, moleque, que esse cara tá passando aí? É mais ou menos isso, porque... Vou te contar, porque eu já tive a tendinite no tornozelo, nos 2 joelhos, tem a tendinite aqui, e a tendinite é uma inflamação, então tem que desinflamar. Se alguém lá na Espanha tem algum remédio ou algum exercício que possa fazer a tendinite no ligamento, o cara tá bilionário, vai ganhar mais dinheiro que o Bill Gates. Porque é impressionante isso aí. Isso é o que eu penso como ex-jogador. Godoy, qual a ideia se o Garro voltar, Memphis, Yuri Alberto, perder um clássico, jogo contra o Renato Gaúcho, Fluminense que ganha o jogo do Santos? Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Oscar Roberto Godoy? Não tem D. O Corinthians tem condição de voltar a jogar bem sem a presença do Garro. É claro que com a presença do Garro ganha qualidade individual. É um jogador muito talentoso, conhece e sabe jogar e conduzir a equipe pelo meio-campo ou ali no sistema do meio-campo. Então, acrescenta. Porém, no Campeonato Brasileiro, você vai estar fazendo um jogo contra grandes clubes, porém não contra grandes times. No momento, o Fluminense não é um grande time. Tanto é que teve dificuldade para ganhar do limitadíssimo Santos. Que foi aos 50 com o apoio minutos. da sua torcida, né? Então, é a chance diante do seu torcedor de se reabilitar novamente, desde que aumente o desempenho individual daqueles jogadores que não estiveram tão bem contra o Palmeiras. Que, por sinal, contra a equipe do Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras, que mereceu ganhar de 5. 5 para mim. Então, vamos lá. Mateuzinho não cruzou uma bola. O Hugo deu um chute no gol. Não. Hã? O Hugo deu um chute no gol. Um chute no gol. É muito pouco para mim, Souza. Não, é pouquíssimo. É muito pouco. Mas tudo bem. Aí o André Ramalho, nossa, que você caiu de produção fisicamente, André Ramalho, é uma coisa assustadora. Você tem um cara que defende você e que eu vejo, a condição técnica sua é impressionante. Você só chega atrasado, não pega mais as bolas de cabeça, está jogando mal demais. Mas você está jogando muito mal. O André Ramalho fisicamente está morto. Olha assim. Kaká, dá uma olhada. Só vê todos os lances do André Ramalho. Todos. Parece André Ramalho, jogador, né? aí o Kaká não tem condições. Aí bota. Então, qual é a ideia? Quem vai jogar? Que, por sinal, se tem 2 coisas que são importantes, do meu ponto de vista, para jogar futebol, é o meio esquerdo e centroavante. É o zagueiro e o quarto zagueiro. Mas quando esses 2 estão entrosados, tudo funciona. Meio campo funciona, os laterais funcionam e, principalmente, o meio campo funciona se os caras estão entrosados. E que, por sinal, a defesa do Corinthians ninguém sabe quem é. Que até outro dia, o Gustavo Henrique era o quarto. Aham. Hoje parece que ele virou o primeiro. Se ele virou o primeiro, é porque os outros estão ruins, mas... E ele é só um bom jogador só, Gustavo. Não é mais que isso. Ele é bom na área, na bola aérea só. Não tem velocidade, não é de sair jogando. E parece que ele virou o cara mais importante. Não é. Não é. Agora, ou vocês botam os caras para se aí, porque senão vocês vão passar vergonha. Ó. Fez muita falta. É o cara que no jogo, os 2 jogos que fez no Paulista, conseguiu neutralizar o lado esquerdo do lado direito do Palmeiras. O Hugo não tem previsão de volta. Esse para mim é o principal desfalque do E o Garro, o Cascão tá falando que é 50 dias. 2 meses? 50 dias? Não é possível, cara. Dos 50 dias? Fez a artroscopia? Não. Vamos lá, então. Tá tudo certo. Fã dos caras, amo. Amo mesmo. Você trabalha no Pode Pá, mas o jogador de futebol hoje é tudo medroso. Vocês são tudo cagão. Maioria. Vocês tudo aí.
Vocês não têm coragem de vir aqui, não viram jogo aberto, sabe? Vocês gostam, e o Podpah é maravilhoso, adoro o Igão, adoro o Mítico, e vocês têm o direito de ir onde quiser. Certo? Agora vocês são tudo... Aí quando vocês tomam um cacete, não vem assessor ficar ligando aqui, comigo não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar para quem quer que seja. Então, se vocês acham que hoje é assim que é o futebol, então não venha me encher o saco na hora que vocês tomam cacete. E vai tomar. Porque um jogador que tem uma parada dessa, vai ficar 60 dias sem jogar, vai pro inferno, velho. Então, é isso aí, fiel, né? Mais uma derrota do Timão pra conta, né? E o craque Neto, claro, soltou o verbo e soltou daquele jeito, né? Como vocês viram aí, né? Mas, e a opinião de vocês? O craque Neto está certo ou não? Opina aí quem foi o craque do jogo, quem jogou pessimamente e se realmente o Palmeiras estava em um bom dia e jogou o que deveria jogar e ganhou o jogo. Comenta aí, dá a opinião de vocês. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like e, claro, comentar e comentar muito. Lembrando, galera, de deixar os créditos aí para os donos da bola com o craque Neto. Até o próximo vídeo.